Ora bem, muito boa tarde. Antes de mais, o meu agradecimento à Câmara Municipal da Amadora pelo convite que foi endereçado ao SESIS na minha pessoa para participar neste encontro, que celebra 16 anos de trabalho em rede no Conselho da Amadora e, de facto, nós temos o gosto de ter participado de diferentes formas, logo desde o início da constituição desta rede social, e o meu agradecimento também por me terem convidado para vir falar numa prática, numa metodologia, numa experiência, da qual já há muito tempo, sobre a qual já há bastante tempo eu não tinha a oportunidade de falar e de refletir, e neste processo de preparação que fiz para esta intervenção de hoje, penso que continua, de facto, a ser muito pertinente falar das questões do atendimento social, do atendimento integrado. Bom, eu vou falar de uma experiência de atendimento integrado que nasce no âmbito de um projeto que o SESIS desenvolveu e que depois, enfim, se ramificou por vários contextos territoriais, assumindo as especificidades desses mesmos contextos. E, portanto, ao falar do atendimento integrado, quando, porquê e como surge, vamos recuar exatamente até ao início do século XXI. Parece que já foi há muito tempo, de facto já lá vão 18 anos, mas há coisas que me parecem que continuam presentes na nossa realidade social e, uma vez mais, reforçando a pertinência desta questão. Olhando exatamente para o contexto social de partida, nós tínhamos, é importante não esquecer que há um dado permanente na nossa sociedade, que é exatamente a persistência de taxas de pobreza que não podemos deixar de considerar altas ao longo destas décadas, embora, obviamente, com as flutuações que aconteceram, não é? Nos períodos em que houve um decréscimo, depois um aumento, no período da crise económico-financeira e, novamente, um decréscimo até aos dias de hoje. Mas, reportando-me, de facto, mais ou menos à época em que começámos a pensar nas questões do atendimento integrado, a pobreza situava-se nos 20,4%, portanto, o que significa mais de 2 milhões de pobres. Um outro aspecto absolutamente fundamental para pensar exatamente as questões do atendimento e do acompanhamento social tem que ver com a multidimensionalidade da pobreza. Portanto, a questão que nós hoje costumamos dizer que há problemas sociais complexos, a pobreza é por si só um problema, é inerente, não é? Uma das suas características inerentes à pobreza é a sua complexidade, ou seja, a sua multidimensionalidade. E, portanto, o que significa que pobreza, quando olhamos e quando dizemos que há 20% de pobres, estamos a utilizar um critério fundamentalmente restrito, único e exclusivamente monetário, não é? Portanto, com um limiar de pobreza que é calculado em função do rendimento. Não digo isto porque provavelmente a Maria José, não digo mais porque a Maria José vai retomar estas questões, provavelmente daqui na intervenção final, mas quando falamos na pobreza enquanto privação do ponto de vista financeiro, não estamos, de qualquer forma, temos que pensar que, de facto, a realidade da pobreza é muito mais do que isso e quem está na prática muito facilmente se apercebe exatamente desta característica multidimensional. Há um provérbio que eu aprendi quando comecei a trabalhar nestas questões e que me parece que ilustra perfeitamente esta realidade. É o pão do pobre quando cai é com a manteiga para baixo, não é? Portanto, ou seja, uma desgraça não vem só. E, portanto, isto é, na linguagem popular, de facto, o retrato perfeito da multidimensionalidade da pobreza. Depois há uma outra característica que, uma vez mais, os dados que eu aqui trouxe, porque foi os mais antigos que consegui obter, são de 2016, mas este é um dado, uma vez mais, persistente, uma característica persistente da pobreza, que é, como quem diz, e passando a redundância, a característica de que a pobreza é essencialmente persistente, ou seja, de acordo com os critérios do próprio Eurostat,
persistência na pobreza significa alguém que está numa situação de pobreza pelo menos 2 anos dos últimos 3. E, portanto, uma vez mais, quem está no território, não é, no terreno, quem tem uma intervenção prática, percebe perfeitamente que a pobreza é mais até do que isto. Nós tendemos a dizer que ela se transmite de geração para geração e, quando se fala das questões do atendimento, esta é uma matéria também que deve trazer à reflexão, que é, afinal de contas, o que é que estamos a fazer com a nossa própria intervenção. Qual é a capacidade de alteração da vida das pessoas que efetivamente que temos. E depois há um outro dado que naquela época era bastante visível, que é exatamente a diversificação dos públicos que recorriam à ação social. Essa diversificação continua a estar, na minha opinião, na ordem do dia, não é? Portanto, ainda que com outro tipo de públicos, mas à época, portanto, nós tínhamos de facto uma diversificação por via do aumento de pessoas que recorriam à ação social e que vinham de outros países, portanto, estávamos numa época, não é, de crescimento da imigração e estávamos também numa época em que o rendimento social de inserção se estava a consolidar e, como prestação de direito, trouxe para a ação social públicos que até aí estavam mais ou menos de fora do sistema. E refiro muito concretamente às populações, às comunidades ciganas. Porque é que é importante, na minha opinião, falar destas, e podia haver outros, não é? Podíamos enunciar outras características do contexto social. Mas porque é que me parece que é importante trazer estas questões para cima da mesa? Porque, de facto, o sistema de acolhimento ou de atendimento da ação social é o interface entre o sistema de proteção e o público, não é? Ou seja, e a realidade social. Portanto, tudo aquilo que é de emergência e de alterações profundas na realidade social e que tem que ver, uma vez mais, com as vulnerabilidades socioeconómicas, tem reflexos necessariamente no próprio no sistema de proteção. Antes de entrar aqui, deixem-me ainda dizer que, olhando, portanto, para aquilo que é, uma vez mais, as questões ao nível do contexto, o que é que há dados do ponto de vista organizacional que é preciso ter em conta. Nós tínhamos listas de espera para o atendimento social enormes, e estou-me a referir a listas de espera muito concretamente na segurança social e, portanto, o que implicava longos tempos de espera. Eu lembro-me que, portanto, o tempo de espera na época era de 6 a 8 meses, na melhor das hipóteses. Havia uma nítida incapacidade de fazer o acompanhamento das situações. Havia duplicação de recursos. Eu recordo-me que numa das freguesias de Loures em que se fez um levantamento, havia famílias com 8 processos abertos, portanto, em diferentes instituições, não é? Em diferentes entidades que faziam o atendimento, e isto, sem dúvida, remete, de facto, para a questão da duplicação ao nível dos recursos, e a capacidade que nós tínhamos de resposta era de uma resposta fragmentada que não considerava, de facto, a pessoa no seu todo. Portanto, no fundo, fazíamos aquilo que não deve ser feito, que é considerar a pessoa como um microcosmos, ao contrário de a compreender no seio de uma família e como membro de uma comunidade. Do ponto de vista positivo, havia um caminho já mais ou menos traçado em alguns conceitos pela própria rede social. Havia o reconhecimento da importância dos sistemas de planeamento e de avaliação e a dimensão do diagnóstico começava a ser cada vez mais reforçada e, portanto, e valorizada também. E começou, portanto, a haver uma tendência para a contratualização trazida, obviamente, pelo rendimento social de inserção. Bom, perante isto, não é? Portanto, temos por um lado o contexto social e por outro lado um contexto organizacional que se cruzam, como é evidente. Quais são, no meu entender, os pré-requisitos para a implementação de uma metodologia de atendimento integrado, como na época nós a preconizávamos? E, na nossa perspectiva, portanto, havia 3. Uma, a existência já de algum trabalho em termos práticos de parceria e, portanto, de certa forma de articulação interinstitucional. A perspectiva de que a política social tem um espectro alargado e, portanto, trago-vos aqui um esquema que ilustra aquilo que alguns teóricos das questões da política social
referem como é que a política social hoje deve ser entendida e, portanto, e temos um conjunto de áreas que foge àquilo que é o normal entendimento, ou pelo menos que era o normal entendimento do que é a política social, muito associada, uma vez mais, à intervenção da segurança social e, portanto, nós, de facto, queríamos romper com isso. E aquilo que está, as áreas que estão sinalizadas a cor de laranja, não são aquelas que seriam chamadas para o atendimento integrado, porque obviamente são aquelas que estão no território e que tinham equipas de front office, não é? Tinham equipas de relacionamento e de atendimento direto com o público. E depois, obviamente, também uma terceira questão, não menos importante, que é a criação, a necessidade de haver a construção de um consenso em torno da pertinência de uma intervenção holística. E, portanto, este boneco, eu trago o boneco original, que nós trabalhávamos na época, não é? E a tendência era, de facto, para nós olharmos, e continuamos a olhar, para a pessoa como fragmentada, não é? Pelos seus próprios problemas, quando, na realidade, a pessoa é uma, não é? Vós não estamos partidas às fatias. É interessante olhar para aquilo que tem vindo a ser produzido, nomeadamente ao nível dos fóruns de governação integrada, e penso que há um paralelismo entre aquilo que se diz como, digamos, uma das orientações da governação integrada para aquilo que era também um dos objetivos do atendimento integrado. Portanto, no fundo, aquilo que se pretendia com o atendimento integrado era, a frase que está a verde é uma citação, que as instituições, não é, desenvolvessem a capacidade para ver o sistema de uma forma mais alargada, não se limitando a ver parte de um todo e permitindo a compreensão partilhada de problemas que, de facto, são complexos. Portanto, se vocês quiserem uma definição de atendimento integrado, está ela também contida nesta frase. E, portanto, no fundo, aquilo que nós queríamos era que o indivíduo fosse, de facto, visto como um todo e que as entidades se organizassem para dar uma resposta efetivamente integrada e holística desses mesmos problemas. O atendimento integrado, na época, portanto, como eu acho que não referi, foi, enfim, concebido no âmbito de um projeto que o SESIS implementou e que na época foi financiado por uma iniciativa comunitária Equal e passou por concelhos como Matosinhos, Amadora, Trofa, Famalicão, Loures, em Lisboa, a freguesia de Santo Velho. Recordo-me também que temos passado por Oeiras, mas não tinha a noção que tinha lá ficado a semente, é bom saber. E o atendimento integrado foi referido, não se consegue ver no slide, está ali um bocadinho cortado, mas foi referida como uma boa prática no Plano Nacional de Ação para a Inclusão 2006-2008, sem que se tivesse referido nem a autoria da metodologia, nem os concelhos onde essa metodologia estava em curso. Também em 2006, o Secretário de Estado, na época, para a Segurança Social, anunciou, e isto é uma citação que vem no Jornal de Notícias, que esta experiência, que na altura, portanto, ele visitou o Concelho de Matosinhos, portanto, refere-se concretamente àquilo que estava a acontecer nesse mesmo concelho e dizia ele que se pretende estender a metodologia a todo o país. As intenções ficaram, de facto, por meio caminho, provavelmente deram origem e fundamentaram outras práticas, na nossa opinião, não com o mesmo objetivo, como foram as releases implementadas em determinada altura, mas uma das questões, de facto, que, portanto, em nossa opinião, não foram consequentes, foi realmente a incapacidade do próprio sistema de, ainda que identificando isto como uma boa prática, não tivesse conseguido assumi-la, não é, e passado de uma forma mais consistente para o próprio sistema. Mas estamos a falar de atendimento integrado. O que é que é, não é? Quando falamos o que é que de atendimento integrado, uma vez mais naquilo que foi a concepção feita realizada no âmbito do SESIS, o que é que ele pressupunha? E, portanto, no fundo, em termos práticos, o atendimento integrado, a metodologia de atendimento integrado pressupunha estas 4 questões, que vamos ver de uma forma breve, não é? E em detalhe.
Portanto, uma nova organização de serviços. É muito importante dizer que o atendimento integrado não é mais um serviço. Não obriga a um financiamento específico e diferenciado por parte da Segurança Social. Obriga, sim, e implica uma outra organização, ou uma reestruturação dos serviços, sobretudo dos serviços, que têm aí uma vertente de atendimento e de acompanhamento. E nesta nova organização, o que é que está aqui subentendido? Um único técnico para acompanhamento, um único processo por família, portanto, o que significa a adoção de um único instrumento de registro e a capacidade que este técnico de acompanhamento deve ter de conhecer quais são os recursos que existem no coletivo e de acionar esses mesmos recursos independentemente da instituição à qual pertence. Segunda componente, a aplicação daquilo a que nós chamamos uma metodologia de percurso integrado. E o que é que esta metodologia pressupõe? Pressupõe uma metodologia de planeamento aplicada exatamente ao atendimento. Ou seja, há uma fase, esta metodologia tem diferentes fases, não é? Uma fase de acolhimento e de diagnóstico absolutamente fundamental e decisiva. Portanto, uma das coisas que o atendimento integrado implicava era exatamente uma valorização da qualidade do diagnóstico, portanto, precisávamos de diagnósticos de qualidade. Um plano de inserção não pode ser fundamentado na base de um pedido que é apresentado pela população, se não temos chapa 24. Portanto, a carência económica não é o problema, é a ponta do iceberg desse problema. Portanto, o que o diagnóstico deve fazer é exatamente identificar quais são as causas da carência económica. E, só por este exemplo, nós conseguimos facilmente perceber que a causa da carência económica pode ser uma pensão baixa, e temos um tipo de plano de inserção, pode ser um vencimento baixo. Não se esqueçam que uma das características da pobreza em Portugal são os working poor, que andou sempre por volta dos 10% da população trabalha e é pobre, ou pode ser o desemprego e uma ausência total de recursos. Portanto, qualidade do diagnóstico e, na nossa opinião, inclusivamente o gestor ou a gestora de caso, devo dizer que hoje acho esta designação muito infeliz, mas na época foi o que nos ocorreu e acho que ninguém inventou uma outra melhor, deveria ser identificada pela capacidade do diagnóstico, ou seja, pelo problema dominante identificado no diagnóstico. Fase seguinte, negociação e estabelecimento do plano de inserção e depois acompanhamento e avaliação, que era de facto aquilo que carecia, não é, normalmente no atendimento. A figura do gestor de caso, de certa forma, já falámos um pouco, não é? E, portanto, esta ideia de que há alguém que se responsabiliza por um processo. Muitas vezes as pessoas dizem, então, mas esta pessoa substitui o utente, digamos assim, no relacionamento com os serviços. Nada disso. Tem aqui exatamente saber qual é, de uma forma relativamente constante, qual é o estado digamos, de aplicação do próprio plano de inserção. Se o plano de inserção contemplava uma ida, por exemplo, ao centro de emprego, a inscrição no centro de emprego, não é o gestor de caso que vai ao centro de emprego fazer essa inscrição pela pessoa, como é evidente, não é? É a pessoa que vai, mas o técnico, o gestor de caso, deve ter, digamos, o feedback de tudo aquilo que se passa relativamente aos passos que estão equacionados no próprio plano de inserção. E, finalmente, a última característica era haver a necessidade de haver um grupo de coordenação, discussão de caso e de avaliação. Portanto, a ideia, de facto, era, uma vez mais, manter, ao longo de todo este processo, um trabalho de parceria e de corresponsabilização das diferentes entidades. Portanto, realmente, do ponto de vista das estratégias a implementar no atendimento integrado, nós temos a importância, a dimensão da colaboração entre entidades e entre serviços, a necessidade de haver uma formação continuada que ajuda a consolidar a tal visão partilhada do que é o atendimento, do que é a intervenção holística, etc. A necessidade de haver uma avaliação também, da avaliação dos processos e a avaliação do próprio atendimento integrado, a territorialização, porque esta metodologia deve-se adaptar a cada um dos territórios, e vamos ouvir com certeza experiências diferentes que têm que ver
em que no fundo, estes traços gerais foram adaptados em função das características do território e, finalmente, uma abordagem multidimensional. Para terminar, quais são os sucessos e os constrangimentos que, olhando de longe, me parecem que se colocaram durante estes, enfim, 15 anos, não é, ao atendimento integrado. Primeiro, as questões positivas. Não há dúvida nenhuma que diminuiu o número de famílias, pelo menos durante um período de tempo, que eram acompanhadas por cada técnico. E neste sentido, ou por cada profissional. E neste mesmo sentido, há também uma maior capacidade de intervenção dos próprios ou das próprias profissionais. O tempo de espera diminuiu substancialmente e melhorou a satisfação dos profissionais. Eu lembro-me muito bem, por acaso hoje não vi aqui a pessoa, de uma profissional do Conselho da Amadora dizer: eu agora até já sei, de facto, tenho o feedback daquilo que se passa com a pessoa e isso é uma coisa muito positiva, porque antes eu encaminhava. Deixem-me dizer, portanto, o encaminhamento foi algo que foi completamente erradicado do vocabulário do atendimento integrado. Pelo menos eu assim esperava que acontecesse. E uma outra questão, pelo menos também durante um determinado período de tempo, aumentou a corresponsabilização, pelo menos de algumas organizações, sobretudo daquelas que obviamente tinham um envolvimento mais forte. Do ponto de vista dos constrangimentos, bom, houve algum jogo do empurra, o que é absolutamente lamentável. Esta questão que nós considerávamos absolutamente fundamental de que, no fundo, aquilo que nós fazemos tivesse em todas as organizações, fosse pensado como promovendo, ou sendo algo que promovesse o bem-estar das populações, depois na prática tem uma coisa complicada, não é? Tem, enfim, eu faço mais do que tu, é sempre uma observação que pode estar em jogo nestas situações. Também, tendo em conta a época de discussão e de implementação do atendimento integrado, houve um problema, é que os objetivos do atendimento integrado, os objetivos de trabalho no âmbito do atendimento integrado não foram suficientemente refletidos na avaliação de desempenho que se começava a desenhar e, portanto, isso foi, de facto, um constrangimento. E, bom, para não me alongar, acho que o facto de não ter sido possível haver um retorno do trabalho realizado, sobretudo quando se tratava da informatização dos processos, houve uma vez mais pessoas aqui do Conselho da Amadora que iam com os processos dentro de um carro de supermercado a caminho da Segurança Social para fazerem a informatização dos processos com alguma regularidade, sem que esse esforço, no fundo, se fosse retirado, daí se retirasse um conhecimento profundo do trabalho que estava a ser desenvolvido. Bom, finalmente, o que é que eu penso que podem ser algumas questões para a nossa reflexão futura? Acho que toda e qualquer alteração que venha a acontecer no âmbito da ação social, hoje assumida pela Segurança Social, e, portanto, há a questão da descentralização, da municipalização, não deve pôr em causa a questão do atendimento integrado, porque há sempre outras instituições, não é, que têm, de facto, continuam a ter uma vertente de atendimento e, portanto, esse trabalho é extraordinariamente importante rentabilizar. Portanto, continua, de facto, a haver lugar para o atendimento integrado. Sublinham 3 questões. Atendimento integrado que não deve implicar mais recursos, mas sim deve ter a preocupação para rentabilizar aquilo que existe, que promova a colaboração institucional e a corresponsabilização e que potencia uma visão global destes problemas. Sei que foi feita uma avaliação externa do atendimento integrado em determinada altura, que foi implementado aqui no Conselho da Amadora e que foi escrito que a metodologia de atendimento integrado estava avançada no seu tempo. Muito obrigada.